Seja muito bem-vindo ao quadro 30 Minutos de EBD. Aqui nós comentamos as lições da Escola Bíblica Dominical da CPAD, trazendo comentários bíblicos, teológicos e no final do vídeo uma aplicação prática e pessoal da lição estudada, porque afinal de contas o aluno precisa sentir-se parte do ensino. O professor, ele sabe que ao final da aplicação do texto, da explanação do texto, ele deve trazer uma aplicação prática e pessoal para o aluno da escola dominical, para que ele compreenda e aplique a sua própria vida aquilo que ele aprendeu. Eu sou o professor Júnior Mendes e quero convidar você a ficar comigo aqui neste vídeo para nós estudarmos esta lição da Escola Bíblica Dominical, que tem como assunto principal a igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Este é o tema principal desse terceiro trimestre e a lição do próximo domingo, que é a terceira lição, o assunto diz uma igreja fiel à pregação do evangelho. Então aqui a gente vai descobrir e saber o que é uma igreja fiel à pregação do evangelho, quais são as características desta igreja, o que define uma igreja fiel à pregação do Evangelho de Jesus Cristo. E eu quero convidar você para ler o textuário desta lição, porque ele vai nos dar a primeira pista, ou nos dar o primeiro fator, ou a primeira característica do que vem a ser uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Atos 13:12 diz o seguinte: e quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou porque olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Esse texto está dentro de um contexto narrado no capítulo 3, em que Pedro e João operaram uma cura maravilhosa, curando um coxo de nascença que ficava à porta do templo, e quando aqueles apóstolos subiram a hora nona para orar, pela fé no nome de Jesus Cristo, eles curaram aquele coxo. E uma vez curado, o coxo entrou com Pedro e João, glorificando, saltando, e ficou apegado aos apóstolos. Quando a multidão, as pessoas que estavam no templo, viram aquilo, correram e ficaram admiradas. Só que aquelas pessoas começaram a olhar para João e para Pedro como se aquilo ali fosse o resultado da própria capacitação ou capacidade daqueles homens. E Pedro percebeu isto. Ele percebeu que a atenção daquelas pessoas estava no próprio apóstolo. E o que fez Pedro? Tratou de direcionar a atenção para Cristo. E tratou de dizer, olha, não fomos nós, não foi a nossa santidade, a nossa piedade, a nossa capacidade. Foi Jesus Cristo de Nazaré que curou este homem. Foi o poder no nome de Jesus que curou este homem. Então aqui está a primeira característica de uma igreja que é fiel à pregação do Evangelho. Ela conduz as pessoas, ela conduz os ouvintes a olharem para Cristo. A sua mensagem não atrai olhares para os homens. A sua mensagem não atrai o olhar para o pregador, para o pastor, para o professor da escola bíblica dominical. Não. A mensagem desta igreja atrai o olhar única e exclusivamente para Jesus Cristo de Nazaré. Então aqui está a primeira marca, a primeira característica de uma igreja que é fiel à pregação do Evangelho. O texto áureo já nos mostra isto aqui. A segunda coisa que eu quero chamar a sua atenção é que a pregação genuína da palavra de Deus, ela vai enfrentar dois grandes desafios a serem vencidos, ou duas grandes barreiras a serem vencidas. A barreira da perversidade e a barreira da ignorância. E onde nós encontramos isto? Encontramos nas pregações do apóstolo Pedro. A primeira pregação feita por Pedro e registrada por Lucas no capítulo 2 do livro de Atos, no versículo 40 diz que Pedro exortava as pessoas que estavam ouvindo a sua mensagem e que agora estavam se arrependendo a se livrarem ou a se afastarem daquela geração perversa.
ele dizia: salvai-vos desta geração perversa. E depois o apóstolo Pedro, agora nessa segunda pregação, registrada no capítulo 3, no versículo 17, ele vai dizer que aquelas pessoas que estavam lhe ouvindo haviam crucificado a Cristo ou não haviam entendido o plano de Deus para elas por ignorância. E o que vem a ser essa perversidade? Essa perversidade é a marca da humanidade, deixada pelo pecado. Sim, há uma perversidade no coração humano. O próprio texto bíblico em Jeremias, capítulo 17, versículo 9, diz que o coração do homem é mais enganoso do que todas as coisas e é perverso. E ele faz uma pergunta: quem o conhecerá? Ou seja, quem pode tratar disto profundamente? É claro que algumas pessoas conseguem maquiar a sua perversidade através da observação dos bons costumes, através da observação da ética, de bons elementos da filosofia, mas isto apenas esconde a realidade. Então algumas pessoas parecem boas e são de alguma forma ou em alguma medida boas por causa da sua conduta, mas isto não cura profundamente o problema que está no seu coração e que só pode ser curado pela pregação genuína da palavra de Deus. Apenas a palavra de Deus, no poder do Espírito Santo, é capaz de arrancar a perversidade que está no coração de todo homem. Então aqui está o primeiro desafio da igreja que prega a palavra de Deus: vencer a perversidade que está em todas as gerações. E o segundo desafio, ou a segunda barreira a ser vencida, é justamente a ignorância. E o que é esta ignorância? É a cegueira espiritual, é a incapacidade de um homem por si mesmo enxergar Cristo. É a incapacidade de uma pessoa entender naturalmente o plano de Deus para a sua vida. Ela está cega espiritualmente, ela está morta espiritualmente, portanto ignorante as verdades espirituais. Mas a pregação bíblica, uma igreja que prega com fidelidade o Evangelho de Jesus Cristo, ela terá a capacidade de, pelo poder de Deus, vencer estas duas barreiras e os pecadores virem aos pés de Cristo, recebendo a Jesus e sendo transformados na imagem de Deus. Então está aí dois grandes desafios que são vencidos quando a igreja é fiel à pregação do Evangelho de Jesus Cristo. A introdução da lição também traz alguns pontos fundamentais para a compreensão deste assunto. Vai dizer que uma igreja verdadeira, ela valoriza a mensagem das Escrituras e coloca Jesus Cristo no centro de tudo o que ensina. Veja só, a igreja bíblica ou a igreja verdadeira, ela prioriza, ela dá tempo à palavra. Nos seus cultos existe espaço, existem momentos dedicados à palavra de Deus, à pregação da palavra de Deus, ao ensino da palavra de Deus. Ela preza pela doutrina da palavra de Deus. E o seu ensino e a sua pregação tem Jesus no centro, não é o homem. Como já foi dito, os olhares não estão voltados para quem somos nós, para quem são as pessoas, mas para quem é Cristo. A mensagem aponta para Cristo. Um segundo ponto é que ela prega no poder do Espírito Santo. Sim, porque uma pregação sem o Espírito Santo, sem a capacitação do Espírito Santo, ela se torna vazia. É como um monte de palavras jogadas ao vento. Não traz benefício algum. É claro que precisa-se ter teologia, conhecimento bíblico, isto é indispensável. Mas para além disto, é preciso ter a capacitação do Espírito Santo. O pregador, o ensinador, o professor de escola bíblica dominical, os crentes desta igreja devem estar cheios do Espírito Santo e, portanto, quando pregarem, quando evangelizarem, quando falarem de Jesus, falarem no poder do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que traz vida à palavra. É o Espírito Santo que faz com que aquela palavra penetre no mais profundo
do coração humano e arranque de lá e tire de lá tudo o que não agrada a Deus. Então esta igreja, ela prega no poder do Espírito Santo. E em terceiro lugar, esta igreja, ela tem uma mensagem transformadora e também tem uma mensagem que traz esperança. Sim, ela aponta o pecado, ela aponta o erro, mas ela aponta a saída, ela aponta a esperança. Ela revela Cristo como a esperança e traz esperança para o presente e esperança no futuro. É esperança agora e esperança vindoura. Aqui estão 3 pontos fundamentais que caracterizam, que mostram o que é uma igreja que prega fielmente a palavra de Deus. Indo para o tópico primeiro desta lição, diz o seguinte: a igreja que prega as Escrituras. E o subtópico 1, as Escrituras revelam Deus. Foi o que Pedro fez ao pregar o seu sermão. Aliás, todas as vezes que Pedro pregava e os apóstolos pregavam, tratavam de pregar as Escrituras sagradas do Antigo Testamento e revelar Deus. E revelar Jesus Cristo, que é o centro das Escrituras. Pedro estava dizendo àquelas pessoas que a vida, os ensinos, a vinda, a morte, a paixão, a ressurreição de Jesus Cristo, tudo isso era cumprimento daquilo que já estava escrito nos profetas, que já havia sido predito por Moisés, pelos profetas e pelos santos do Antigo Testamento, e que estava escrito nas Sagradas Escrituras. Pedro estava dizendo: Deus que agiu no passado com o povo de Israel, continua agindo hoje através de Jesus Cristo e continuará agindo durante a história da humanidade. Então a pregação vai manifestar exatamente Cristo. Vai manifestar exatamente Deus operando agora através de Jesus Cristo. O tópico 2 diz: as Escrituras testemunham de Jesus. O próprio Cristo chegou a dizer, e João registrou, capítulo 5 e 39, numa determinada audiência de Jesus com a classe religiosa daquela época, Jesus disse: olha, examinais as Escrituras, porque cuidais nela até a vida eterna, e são elas que testificam de mim. O verbo examinar, os comentaristas nos informam que não tem como definir se era um verbo indicativo ou um verbo imperativo, porque se for no indicativo, está dizendo: vocês examinam as Escrituras, estudam as Escrituras, mas não perceberam que elas testificam a meu respeito. E se for no imperativo, o próprio Cristo estaria mandando aquelas pessoas examinar as Escrituras, porque elas testificavam a respeito de Jesus. De uma forma ou de outra, Jesus estava dizendo àqueles seus ouvintes: as Escrituras sagradas, o centro dela, o que ela diz, o que ela testifica é sobre a minha pessoa. Então, uma pregação verdadeira, uma pregação genuína da palavra de Deus vai fazer a mesma coisa. Vai testemunhar da obra de Cristo, do que ele fez, do que ele faz e do que ele continuará fazendo. E o subtópico 3 diz o seguinte: as Escrituras confrontam o pecado. Então, uma igreja que prega a palavra de Deus com fidelidade, ela não traz uma mensagem que vai massagear o ego das pessoas. O pregador ou o ensinador, o mestre, o professor, não está preocupado em agradar os ouvintes. Ele não está preocupado em trazer uma mensagem que vá satisfazer os anseios ou o anelo dos ouvintes. O seu compromisso é com a palavra de Deus. E ele vai pregar com amor, com paixão, com zelo, mas com fidelidade às Sagradas Escrituras. E em alguns momentos ele vai confrontar o pecado com a palavra de Deus. Porque não faz sentido alguém entrar numa igreja cheia de pecados, precisando se arrepender e sair dali
sem este arrependimento e ainda por cima, com seu ego cheio de vaidade, cheio de orgulho, pensando que Deus aprova a sua vida ou que Deus está satisfeito com o seu modo de viver e que vai realizar isso e aquilo na vida dele. O pecado deve ser confrontado com a palavra de Deus. O pecado é confrontado e depois é apresentado a solução, a cura, através de Jesus Cristo. Então, uma igreja bíblica, uma igreja fiel, a sua mensagem vai sim confrontar o pecado e levar o pecador aos pés da cruz. É a mensagem que humilha o pecador, mas glorifica a Cristo. Esta é a mensagem fiel à palavra de Deus. Continuando no tópico 2, uma igreja ou a igreja que prega no poder do Espírito. O Espírito capacita o mensageiro. Agora é importante dizer que isto aqui não desobriga o mensageiro de estudar a palavra. Porque conheci pessoas e ainda conheço, que pensam que não precisam estudar as Sagradas Escrituras, que não precisa ler, que não precisa lançar mão de outros materiais, inclusive como dicionário, como enciclopédias bíblicas e outro material que vai lhe auxiliar na compreensão do texto sagrado, porque o Espírito Santo capacitará ela na hora que for pregar. E isto é um erro, isto é um engano. Não há nenhum texto na Bíblia que nos assegure a respeito disso. Jesus, em certa ocasião, disse que os discípulos, quando fossem levados perante os governadores, perante os reis, por causa do nome de Jesus, quando fossem arrastados das sinagogas, quando tivessem de se justificarem ou testemunharem da fé que estavam pregando ou defendendo, eles não deveriam se preocupar, porque o Espírito Santo, naquele momento, os capacitaria a falar o que era necessário. Mas veja, Jesus estava falando de uma situação de emergência. Não está dizendo ali a respeito da pregação, do ensino sistemático da palavra de Deus. Então, sabemos que a necessidade do pregador, do professor, do mestre, de quem está pregando ou ensinando a palavra de Deus, está capacitado pelo Espírito Santo. Mas há também a necessidade desta pessoa estudar a palavra de Deus, se esmerar no estudo da palavra. É como alguém certa vez disse que o pregador precisa matar-se de estudar e depois orar para que o Espírito Santo o ressuscitasse. Outro disse que o pregador precisa ter a sua mente iluminada, cheia da palavra, do conhecimento da palavra, mas o seu coração queimando pelo fogo do Espírito Santo. Veja que o Espírito Santo capacitou Pedro a realizar algo extraordinário ali e a pregar a palavra de Deus. Mas Pedro cita as Escrituras Sagradas, e cita porque conhecia, e cita porque, como todo bom judeu, estudava a palavra de Deus. Então, uma igreja que prega fielmente a palavra do Senhor, ela estuda a palavra e ora para que o Espírito Santo a capacite a pregar esta palavra. Uma coisa não pode estar sem a outra. Olha o que diz o texto. Isso fica evidente no uso do verbo grego atenizo, traduzido como fixar os olhos na passagem, e Pedro com João fitando os olhos nele a respeito daquele coxo, mostrando que isto era capacitação do Espírito Santo na vida daqueles apóstolos, para realizar aquelas obras extraordinárias e também para pregarem a palavra de Deus. Pregar sem o Espírito Santo é como jogar palavras ao vento. É pregação vazia, é pregação que não gera fruto, que não transforma, que não traz resultado. Então, todo pregador, todo ensinador, todo professor deve entender isto, que ele precisa se preparar, ele precisa preparar seu sermão, estudar a palavra, mas também buscar o Espírito Santo em oração, se revestir de poder
para pregar esta palavra com autoridade e com unção do Espírito Santo de Deus. E só assim estará cumprindo fielmente a sua missão. O tópico 3 diz: o Espírito glorificará a Jesus. Por quê? Porque este é o papel do Espírito Santo. Jesus Cristo disse que enviaria o Espírito da verdade, que o mundo não podia receber porque não conhecia, mas a sua igreja receberia, porque conhecia o Espírito e habitaria na igreja. E ele disse: esse Espírito da verdade vos fará lembrar de tudo que eu vos falei e vos ensinará todas as coisas, porque ouvirá daquilo que é meu e me glorificará. Então o papel do Espírito Santo é glorificar a Cristo. Ora, então se a pregação não glorifica a Cristo e glorifica o homem, não coloca Cristo como centro das atenções, mas coloca os homens ou coloca alguém que não é Cristo, então não pode ser chamado de pregação bíblica. Porque a pregação bíblica, a pregação no poder do Espírito Santo vai glorificar a Cristo. Cristo é glorificado, nesta mensagem. Cristo aparece, não o homem. Toda facho de luz está apontando para Jesus de Nazaré, não para o pregador, não para o professor de EBD, não para o pastor, não para o conferencista, mas exclusivamente para Cristo, porque somente Cristo deve ser glorificado. Então que nós possamos pregar mensagens capacitados pelo Espírito Santo de Deus e que glorifique a Cristo. Esta é a missão da igreja. No terceiro tópico, é-nos dito que a igreja que prega a palavra de Deus estará alertando a uma sociedade que é indiferente e insensível à pregação da palavra de Deus. Exatamente isto, estes são desafios deste tempo. Eram desafios no tempo do apóstolo Pedro, do apóstolo Paulo, dos demais apóstolos, mas é também o desafio dos nossos dias. Como já dissemos no início desse vídeo, uma geração perversa e ignorante a respeito das coisas espirituais. E, portanto, a necessidade de que o pregador, de que esta igreja que prega a Bíblia, seja fiel à palavra e esteja cheia do Espírito Santo. Como diz aqui o texto, era uma cultura indiferente e insensível para a realidade espiritual. Era, portanto, uma geração sem esperança. Do mesmo jeito, era esta geração que nós estamos vivendo. Estamos cercados de tanta tecnologia, estamos cercados de tanto modernismo, e isto é maravilhoso. Vivemos numa época de um avanço tecnológico sem precedente, de um avanço no conhecimento em todas as esferas da ciência e de outras áreas da humanidade. Mas, ao mesmo tempo, enxergamos uma geração que está mergulhada na ignorância espiritual, mergulhada no pecado, na escuridão do pecado, no abismo do pecado. E, portanto, a igreja é desafiada a se capacitar biblicamente e a se encher do Espírito Santo para pregar esta palavra com fidelidade, porque somente o Espírito Santo, somente a pregação da palavra de Deus é suficiente, é capaz para vencer a indiferença e a insensibilidade espiritual que toma conta desta geração, assim como tomava conta da geração de Pedro. Portanto, olha a necessidade do quanto nós devemos ser fiéis à pregação genuína da palavra de Deus e do quanto devemos buscar a capacidade do Espírito Santo para estarmos fazendo esta obra. E por quê? Porque as pessoas estão sem esperança. Pedro apontou o pecado daquela geração, Pedro apontou os malefícios daquelas pessoas, mas ele disse: vocês se arrependam, há tempo, há oportunidade, busquem a Jesus Cristo,
arrependam-se dos seus pecados, confessem, voltem-se para Deus. Aí ele diz, para que venham sobre vocês os tempos de refrigério, para que vocês gozem do tempo de refrigério. E é isso que o Evangelho faz. Ele traz paz à alma. O Evangelho traz descanso ao coração que está agitado pelos muitos ventos desta vida. O Evangelho traz renovação, o Evangelho traz transformação, o Evangelho traz verdadeiro sentido à vida. E você, professor de escola bíblica dominical, diga isso ao seu aluno lá na classe. Seja ele crente, seja ele não crente, diga que há esperança. O Evangelho é de fato a grande esperança para a humanidade. Sempre foi e sempre será. Há esperança. E Pedro disse àquelas pessoas, olha, Jesus Cristo é a esperança. Para quando, Pedro? Para agora e para o futuro. Jesus é a esperança do mundo hoje e a esperança do mundo para o amanhã. A igreja estava pregando uma palavra de uma esperança vindoura. E nós devemos continuar pregando esta mensagem. A igreja, portanto, tem uma mensagem de esperança para aqueles que estão sem esperança. É uma realidade que no tempo de Deus se cumprirá. E dizer ao mundo que Jesus está voltando. E que somente aqueles que estão arraigados em Cristo, pela fé em Cristo, terão um futuro de gozo e de glória e de descanso eterno com Jesus Cristo. Esta mensagem precisa estar nos púlpitos da igreja. Jesus está voltando. Então esta lição, ela traz para nós exatamente esta responsabilidade. E eu e você, como alunos da escola dominical, como professores da escola dominical, como pregadores, como crentes de uma forma em geral, precisamos nos voltar para a palavra de Deus. Precisamos nos voltar para o altar da palavra de Deus. Precisamos ter tempo com a palavra. Os nossos cultos precisam ter mais tempos para a palavra, para a pregação, para o ensino sistemático da palavra. É claro que tudo o que acontece em torno do culto, da celebração, tem a sua relevância, tem a sua necessidade, tem a sua importância. Mas nada substitui a palavra de Deus. E eu e você, enquanto filhos e filhas de Deus, precisamos fazer da palavra de Deus o nosso estilo de vida, o nosso modo de vida. E somente assim teremos capacidade e teremos autoridade para pregar e para ensinar a palavra de Deus. Tudo que aprendemos nesta aula, tudo que aprendemos com esta lição, precisa estar vivo em nossos corações, em nossas mentes, precisa tomar conta da nossa vida. E nós devemos cada vez mais, cada dia mais, mergulharmos na palavra de Deus em oração, numa santa vida de piedade, buscando a presença do Senhor e pedindo a Ele para que torne esta palavra viva na nossa mente, no nosso coração, e enchendo o nosso coração da palavra de Deus, os nossos lábios estarão cheios da palavra também, porque a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Quando você encontra um crente que cita a palavra, que vive falando da palavra, é porque o seu coração está igualmente cheio da palavra. E eu e você estamos sendo convidados para enchermos o nosso coração da palavra de Deus. Se você tem alguma dúvida a respeito daquilo que foi ensinado, eu quero lhe pedir para você deixar aqui nos comentários. Se você tem alguma contribuição, se você tem algo a dizer a respeito desta lição que não foi dita aqui neste vídeo, por favor, contribua conosco. Deixe aqui também no comentário. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva, porque toda semana estaremos postando vídeos a respeito das lições da Escola Bíblica Dominical e de outros assuntos voltados para a teologia e para as Sagradas Escrituras. Deixe seu like, comente, participe conosco. Se você ficou até aqui, eu quero agradecer a sua companhia e dizer a você que, se Cristo não voltar até lá, teremos
o próximo vídeo a respeito da lição 4 da Escola Bíblica Dominical.